O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 201 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1569 ao número 1571. A ordenação dos diáconos para o serviço. No grau inferior da hierarquia encontram-se os diáconos. As mãos lhes são impostas não para o sacerdócio, mas para o serviço. Para a ordenação ao diaconado, só o bispo impõe as mãos, significando assim que o diácono está especialmente ligado ao bispo nas tarefas de sua diaconia. Os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. São marcados pelo sacramento da ordem, com um sinal, caráter, que ninguém pode apagar e que os configura a Cristo que se fez diácono, isto é, servidor de todos. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo na Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir funerais, consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Latina restabeleceu o diaconado como grau próprio e permanente da hierarquia. As igrejas do Oriente sempre o mantiveram. Esse diaconado permanente, que pode ser conferido a homens casados, constitui importante enriquecimento para a missão da Igreja. De fato, é conveniente e útil que aqueles que cumprem na Igreja um ministério verdadeiramente diaconal, quer na vida litúrgica e pastoral, quer nas obras sociais e caritativas, sejam corroborados e mais intimamente ligados ao altar pela imposição das mãos, tradição que nos vem desde os apóstolos. Deste modo, desempenharão mais eficazmente o seu ministério mediante a graça sacramental do diaconato. Discurso do Papa Francisco aos diáconos permanentes da Diocese de Roma com seus familiares. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Obrigado pela visita. Agradeço-vos as vossas palavras e os vossos testemunhos. Saúdo o cardeal vigário, todos vós e vossas famílias. Estou feliz, Giustino, por teres nomeado diretor da Caritas. Olhando para ti, penso que crescerás, tens o dobro da altura do Padre Ben. Vai em frente. Como também pelo fato de que a Diocese de Roma ter retomado o antigo costume de confiar uma igreja a um diácono para que se torne uma diaconia, como fez contigo, querido Andrea, num bairro operário da cidade. Saúdo com afeto a ti e a tua esposa Laura. Espero que não acabes como São Lourenço, mas vai em frente. Dado que me perguntastes o que espero dos diáconos de Roma, dir-vos-ei algumas coisas, como frequentemente faço quando me encontro convosco e paramos para trocar algumas palavras com alguns de vós. Comecemos por refletir um pouco sobre o ministério do diácono. O principal caminho a seguir é o que o Concílio Vaticano II indicou, que entendeu o diaconado como grau próprio e permanente da hierarquia. A Lumen Gentium
Depois de descrever a função dos presbíteros como uma participação na função sacerdotal de Cristo, ilustra o ministério dos diáconos, aos quais foram impostas as mãos, não em ordem ao sacerdócio, mas ao ministério. Esta diferença não é insignificante. O diaconado, que no conceito anterior foi reduzido a uma ordem de passagem para o sacerdócio, recupera assim o seu lugar e a sua especificidade. O simples fato de enfatizar essa diferença ajuda a superar o flagelo do clericalismo, que coloca uma casta de sacerdotes acima do povo de Deus. Este é o núcleo do clericalismo, uma casta sacerdotal acima do povo de Deus. E se isto não for resolvido, o clericalismo continuará na igreja. Os diáconos, precisamente porque se dedicam ao serviço deste povo, lembram que no corpo eclesial ninguém se pode elevar acima dos outros. Na igreja deve prevalecer a lógica oposta, a lógica do abaixamento. Somos todos chamados a abaixar-nos, porque Jesus abaixou-se, fez-se servo de todos. Se há alguém que é grande na igreja, é ele que se fez o mais pequenino e o servo de todos. E tudo começa aqui, como nos recorda o fato de que o diaconato é a porta de entrada da ordem, e permanece-se diácono para sempre. Recordemos, por favor, que para os discípulos de Jesus, amar é servir e servir é reinar. O poder está no serviço, não noutro aspecto. E como vos lembrastes do que eu disse, que os diáconos são os guardiões do serviço na igreja, por isso podemos dizer que eles são os guardiões do verdadeiro poder na igreja, para que ninguém vá além do poder do serviço. Pensai nisto. O diaconado, seguindo o caminho elevado do concílio, conduz-nos assim ao centro do mistério da igreja, tal como falei de uma igreja constitutivamente missionária e de uma igreja constitutivamente sinodal. Assim, disso que devemos falar de uma igreja constitutivamente diaconal. Se esta dimensão de serviço não for vivida, todos os ministérios se esvaziam a partir de dentro, tornam-se estéreis, não produzem frutos, e pouco a pouco mundanizam-se. Os diáconos recordam à igreja que aquilo que Santa Teresinha descobriu é verdade. A igreja tem um coração queimado pelo amor. Sim, um coração humilde que palpita de serviço. Os diáconos lembram-nos isto quando, como o diácono São Francisco, trazem aos outros a proximidade de Deus sem se imporem, servindo com humildade e alegria. A generosidade de um diácono que se dedica sem procurar as primeiras filas perfuma o Evangelho, conta a grandeza da humildade de Deus que dá o primeiro passo. Deus dá sempre o primeiro passo, para ir ao encontro inclusive daqueles que lhe viraram as costas. Hoje é necessário prestar atenção a outro aspecto. A diminuição do número de sacerdotes levou a um compromisso predominante dos diáconos com tarefas de substituição que, por muito importantes que sejam, não constituem a natureza específica do diaconado. São tarefas de substituição. O concílio, depois de falar de serviço ao povo de Deus, no ministério da liturgia, da palavra e da caridade, sublinha que os diáconos são, sobretudo, consagrados aos ofícios da caridade e da administração. A frase remonta ao início dos séculos, quando os diáconos se ocupavam, em nome e por conta do bispo, das necessidades dos fiéis, especialmente dos pobres e dos doentes. Podemos também recorrer às raízes da Igreja de Roma. Não penso apenas em São Lourenço, mas também na decisão de dar a vida às diaconias. Na grande metrópole imperial, foram organizados 7 lugares distintos das paróquias e distribuídos pelos municípios da cidade, nos quais os diáconos realizavam um trabalho intenso a favor de toda a comunidade cristã, em particular dos últimos, de modo que, como dizem os Atos dos Apóstolos, nenhum entre eles fosse necessitado. Por esta razão, em Roma, procurou-se recuperar esta antiga tradição com a diaconia na igreja de Santo Estanislau. Sei que estáis presentes também na Caritas,
e noutras realidades próximas dos pobres. Ao fazê-lo, nunca perdereis o rumo. Os diáconos não serão meios sacerdotes ou padres de segunda categoria, nem acólitos de luxo. Não se pode caminhar nesta estrada. Serão servos atenciosos que trabalham a fim de que ninguém seja excluído e para que o amor do Senhor toque concretamente a vida das pessoas. Em suma, poder-se-ia resumir a espiritualidade diaconal em poucas palavras, ou seja, a espiritualidade do serviço, disponibilidade interior e abertura exterior, disponíveis dentro de coração, prontos a dizer sim, dóceis sem fazer a vida girar em torno da própria agenda, e abertos ao exterior, olhando para todos, especialmente para aqueles que ficam fora, aqueles que se sentem excluídos. Li ontem um texto do padre Orione, que falava sobre o acolhimento dos necessitados, que dizia: nas nossas casas, referia-se aos religiosos da sua congregação, nas nossas casas, todos aqueles que têm uma necessidade, qualquer tipo de necessidade, qualquer coisa, mesmo aqueles que têm uma dor, devem ser acolhidos. E isto agrada-me, receber não apenas os necessitados, mas também quantos sentem dor. Ajudar estas pessoas é importante. Confio-vos isto. Quanto ao que espero dos diáconos de Roma, acrescento mais 3 breves ideias, mas não vos assusteis. Já termino. Que não vão na direção das coisas a fazer, mas das dimensões a cultivar. Em primeiro lugar, espero que sejais humildes. É triste ver um bispo e um padre pavonearem-se, mas é ainda mais triste ver um diácono que se quer colocar no centro do mundo, ou no centro da liturgia, ou no centro da igreja. Humildes, que todo o bem que praticais seja um segredo entre vós e Deus, e assim dará frutos. Em segundo lugar, espero que sejais bons esposos e bons pais, e bons avós. Isso dará esperança e conforto aos casais que estão a atravessar momentos de fadiga e que encontrarão na vossa simplicidade genuína uma mão estendida. Poderão pensar: olha o nosso diácono, ele sente-se feliz por estar com os pobres, mas também com os filhos, a esposa e até com o pároco. Também com a sogra é muito importante. Fazer tudo com alegria, sem se queixar, é um testemunho que vale mais do que muitos sermões. E as queixas, fora, sem reclamar. Tive muito trabalho, tanto, nada. Engoli, mandai para dentro estas coisas. Fora, o sorriso, a família, abertos à família, a generosidade. Por fim, em terceiro lugar, espero que sejais sentinelas, não só que saibais avistar os pobres e os distantes, isto não é difícil, mas que ajudeis a comunidade cristã a avistar Jesus nos pobres e nos distantes, enquanto bate à nossa porta através deles. É também uma dimensão catequética e profética da sentinela profeta catequista, que sabe ver além e ajudar os outros a ver além, e a ver os pobres que estão longe. Podeis fazer vossa aquela bonita imagem que se encontra no final dos evangelhos, quando de longe Jesus pergunta aos seus discípulos: não tendes nada para comer? E o discípulo amado reconhece-o e diz: é o Senhor. Qualquer que seja a necessidade, vejamos o Senhor. Assim também vós vedes o Senhor, quando em tantos seus irmãos mais pequenos, ele pede para ser alimentado, acolhido e amado. Eis, gostaria que fosse este o perfil dos diáconos de Roma e do mundo inteiro. Trabalhai nisto. Sede generosos e ide em frente deste modo. Agradeço-vos o que fazeis e o que sois, e peço-vos, por favor, que continueis a rezar por mim. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!